Começou a contagem regressiva. Desde o dia 2 de fevereiro, um relógio foi acionado pelo Banco Central do Brasil. Nós temos exatos 270 dias. Quando esse prazo acabar, qualquer corretora de criptomoedas que não provar que tem até 37 milhões de reais em caixa e uma estrutura de governança igual à de um banco, vai ser obrigada a fechar as portas. Isso não é boato, é o novo marco regulatório das VAPs que acabou de sair. E a pergunta que ninguém está fazendo é: e se sua corretora fechar porque não tem esse dinheiro, como é que fica o seu Bitcoin? Como é que fica o seu Ethereum? Enquanto temos essa bomba relógio no mercado cripto, a bolsa brasileira parece que vive em outro planeta. O Ibovespa bateu 189 mil pontos, a Suzano subiu 13% em um único dia, euforia total. Mas será que essa festa da bolsa é real ou é só uma bolha antes do corte de juros? Hoje eu vou te mostrar uma análise completa e profunda e vou te explicar a letra miúda da nova lei de criptos e por que que o Ibovespa subiu 16% em um único mês, mesmo com a Selic parada. Seja bem-vindo à Geração de Investidores, eu sou Douglas Alcântara e meu objetivo é te ensinar a investir para você ter segurança institucional na sua carteira e não depender da sorte. A semana foi insana, tivemos recorde histórico na bolsa e uma mudança importante na regulação de criptos. Eu separei esse vídeo em dois grandes blocos. Primeiro, o bloco de risco, que é a nova regulamentação das exchanges e o que você tem que fazer agora, e o outro é a oportunidade que a gente tem com a máxima histórica do Bovespa e o cenário macroeconômico. Então pega o café e bora pro vídeo. Vamos começar pelo que coloca seu dinheiro em risco imediato. Em janeiro de 2026, o Banco Central publicou as regras para as VASPs, prestadoras de serviços de ativos virtuais. Basicamente acabou com a terra de ninguém. O ponto mais crítico da nova lei é a exigência de capital. Dependendo do porte da corretora, ela precisa ter entre 10,8 milhões e 37,2 milhões de reais de capital mínimo. E aí você deve estar pensando: Douglas, mas 10 milhões é pouco para uma empresa. Para um banco, sim, mas para um exchange pequeno, uma fintech que opera com margem baixa e gasta tudo em marketing, isso é uma fortuna. Pense no cenário atual: nós temos dezenas de exchanges no Brasil. Muitas são apenas interfaces bonitas conectadas à liquidez lá fora. Essas empresas menores, que muitas vezes atraem o investidor iniciante com taxa zero ou bônus de cadastro, agora têm uma barreira de entrada brutal. Se elas não tiverem esse capital até novembro de 2026, fim do prazo de 270 dias, elas perdem a autorização para funcionar. E o problema não é a lei. A lei é ótima, ela traz segurança jurídica, evita golpes. O problema é a transição. O que acontece quando uma empresa percebe lá pelo dia 200 que não vai conseguir o dinheiro? Ela avisa os clientes calmamente ou ela tenta segurar o saco para tentar sobreviver mais um pouco? O risco aqui é o risco da contraparte, é o risco da instituição onde seu dinheiro está quebrar ou travar seus bens. Juntando isso à atual queda das criptos, diversas pessoas já estão sacando seu dinheiro e indo para investimentos mais seguros, ou apenas fugindo das criptos por medo. Isso complica ainda mais a vida das pequenas exchanges. E o que você deve fazer agora? Vou te dar um plano de ação. Primeiro, uma auditoria pessoal. Onde estão suas criptos hoje? Estão numa corretora gigante listada em bolsa, auditada, ou numa exchange pequena, na corretora pequena que você escolheu porque a taxa era barata? E após fazer essa análise, talvez seja a hora de você finalmente ter uma hard wallet e fazer sua autocustódia. Pode ser uma hard wallet dessa aqui, ó, da Trezor, como eu tenho aqui, ó. Aqui você armazena sua chave e a regra é clara: se a chave não é sua, a moeda também não é sua. Não devido à nova regulamentação, mas quando o Bitcoin e outras criptos caem muito, várias exchanges evaporam por operarem alavancadas. Então tem um risco grande nesse momento de queda, não por causa dessa regulamentação brasileira, óbvio que isso afeta só o Brasil, mas falando do cenário mundial de criptos, tá? Então, aconselho vocês conseguir uma dessa aqui. Você consegue conectar via USB aqui, ó, no seu computador e colocar suas chaves aqui e suas criptos estão protegidas sob sua custódia. O único ruim é que você não pode perder as 20 palavras para acessar isso aqui, tá? Muita atenção nisso aí também. Agora vamos virar a chave para o Brasil tradicional. Enquanto o mundo cripto aperta o cinto, a Faria Lima está estourando champanhe. Ibovespa batendo 189 mil pontos, uma alta de 16% só em fevereiro. Douglas, por que a bolsa está sumindo tanto se os juros ainda tá 15%? Se você se perguntou isso, essa é a pergunta de US$ 1 milhão e a resposta está no relatório Focus. O mercado financeiro é uma máquina de descontar o futuro. O Banco Central manteve a Selic em 15% na última reunião. Ok, isso é passado, mas o que o mercado está olhando é a projeção para o fim de 2026. O Boletim Focus aponta a Selic em 12,25%. São 3 pontos percentuais de cortes previsto ainda esse ano. Quando o mercado acredita que o juros vai cair, ele já compra a bolsa agora. Quem esperar o William Bonner anunciar a Selic caiu no Jornal Nacional já perdeu uma alta agora de 16%. Para provar que isso não é
especulação, olha o setor de papel e celulose. A Suzano subiu 13,3% em um único dia e a Klabin subiu 6%. Isso aconteceu após a divulgação dos resultados. E o que isso nos diz? As empresas brasileiras estão operando e lucrando mesmo com juro alto. O dólar 5,21 ajuda muito as exportadoras. Embora tenha caído, ele ainda está acima de R$ 5, é um patamar alto, que ainda ajuda muito o lucro dessas empresas. E em terceiro, o investidor estrangeiro está voltando. O volume de compras de blue chips é um sinal que o dinheiro gringo está entrando aqui no país. Mas cuidado com a armadilha da euforia. Subir 16% em linha reta não é nada saudável. O índice de força relativa da bolsa deve estar estourando. Se você segue nosso método, o que você vai fazer agora? Você vai sair comprando tudo? A resposta é não. Se sua meta é ter 20% em ações e agora você tem 20% porque 25% porque subiu, o método manda que você para de aportar em ações ou mandar o dinheiro para o que ficou para trás para você equilibrar sua carteira. Nessa hora é a frieza dos números que conta, não o calor da emoção. E isso faz você não errar nos investimentos e se manter no seu objetivo. Agora vamos falar um pouco da inflação e do dólar. Para essa alta da bolsa se sustentar, a gente precisa olhar os fundamentos macroeconômicos que seriam ali o alicerce. O acumulado de 12 meses da inflação está em 4,44%. Ele está acima da meta, mas não está descontrolado. E esse é um sinal, mesmo que no limite, que o Banco Central pode começar a cortar os juros a partir de março. E nesse momento, se a inflação disparasse, a bolsa desabava. Já falando de câmbio, o dólar está travado ali na faixa dos 5,20. O real valorizou cerca de 3% ao mês. Por que o dólar não cai para quase 80, por exemplo, com a bolsa subindo tanto? Por causa do cenário externo. Lá fora nos Estados Unidos, a inflação e o emprego continuam fortes. O Fed não tem pressa para cortar os juros. Enquanto o juro americano for alto, o dólar global fica forte. O Brasil está bem na foto comparado aos outros emergentes, mas a gente não consegue brigar sozinho contra a força do dólar global. Então, fazendo um resumo macro aqui, a gente tem um cenário ali de céu com algumas nuvens no horizonte, juros caindo, inflação controlada, mas empresas lucrando, e isso é igual a bolsa para cima. O risco, o fiscal brasileiro ou uma crise externa. Mas por enquanto o sinal é verde, pelo menos até chegarmos perto das eleições, aí tudo muda. E para fechar nossa análise, fique de olho nesses pontos. Primeiro, o resultado da B3. No dia 27 de fevereiro sai o balanço da B3. Com esse volume recorde de negociação, o Ibovespa na máxima, a B3 deve vir com números muito fortes. E esse é um termômetro da saúde do mercado. Em segundo, a CVM está de olho nos influenciadores. A CVM soltou a Agenda Regulatória 2026. O foco é revisar regras e apertar o cerco contra influenciadores financeiros. Isso é excelente, porque o mercado está cheio de gente prometendo 10% ao mês e a regulação vai separar quem é analista e educador sério de quem é o vendedor de sonho. Galera, o resumo da ópera é: estamos vivendo em um momento histórico de rotação de capital. O dinheiro está saindo da renda fixa pós-fixada e indo para a bolsa, antecipando a queda da Selic que ainda vai acontecer. Já no mundo cripto, o dinheiro vai sair das corretoras não regularizadas e ir para grandes corretoras ou para autocustódia. E você precisa se posicionar, não seja investidor que chega atrasado na bolsa ou que fica preso na corretora que faliu. Se você quer ter uma carteira que navega por tudo isso, que aproveita a alta da bolsa, mas te protege também quando der tudo errado, você precisa de uma alocação estruturada. E é isso que a gente faz lá no Carteira Expresso. E o link tá aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui ativando o sininho, curte o vídeo, comenta e compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!